Nos primeiros capítulos da Bíblia, existe uma frase curta, mas extremamente misteriosa. Um pequeno trecho que, por séculos, intrigou estudiosos, teólogos e leitores das Escrituras. Em Gênesis capítulo 6, o texto afirma: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Logo depois dessa passagem, algo ainda mais estranho é mencionado: a presença dos Nefilins, gigantes que viveram na Terra naquele período. Mas antes de entender quem eram esses gigantes, precisamos responder uma pergunta ainda mais antiga: quem eram os chamados filhos de Deus? A passagem de Gênesis capítulo 6 é uma das mais debatidas de toda a Bíblia. Em poucas linhas, o texto menciona filhos de Deus, fala sobre gigantes na terra e descreve acontecimentos que antecederam um dos eventos mais marcantes das Escrituras, o dilúvio. Mas quem eram exatamente esses personagens misteriosos? Neste vídeo, vamos explorar os textos bíblicos, comparar diferentes interpretações e entender por que essa passagem continua intrigando estudiosos até hoje. E se você gosta de conteúdos sobre mistérios da Bíblia, a história antiga, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios dessa série sobre os primeiros capítulos de Gênesis. Porque para entender esse mistério, precisamos começar exatamente pelo texto original. Para entender esse mistério, precisamos voltar ao próprio texto de Gênesis. O capítulo começa descrevendo o momento em que a humanidade começava a se multiplicar sobre a terra. Foi nesse contexto que aparece a frase que levantou tantas perguntas ao longo da história. Em Gênesis 6:2 está escrito: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Logo depois dessa declaração, o texto menciona algo ainda mais intrigante. Gigantes estavam na terra naquele tempo. Mas antes de entender quem eram esses gigantes, precisamos responder uma pergunta ainda mais importante: quem eram os chamados filhos de Deus? A expressão filhos de Deus não aparece apenas em Gênesis. Em outro livro da Bíblia, encontramos exatamente as mesmas palavras sendo usadas em um contexto bastante diferente. No livro de Jó existe uma passagem curiosa que descreve uma reunião diante de Deus. O texto diz em Jó capítulo 1, verso 6: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Nesse cenário, a expressão parece se referir a seres que se apresentam diante de Deus em uma espécie de assembleia celestial. Essa descrição levou muitos estudiosos a considerar uma possibilidade intrigante. Talvez o termo filhos de Deus usado em Gênesis não esteja falando apenas de seres humanos, mas de seres que pertencem ao domínio celestial. Mas essa não é a única interpretação possível. Outro trecho da Bíblia também menciona algo semelhante. No livro de Salmos encontramos uma descrição que muitos estudiosos consideram bastante intrigante. O texto diz em Salmos capítulo 82, verso 1: Deus preside na Assembleia Divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Essa passagem descreve um cenário que lembra uma espécie de conselho celestial, um ambiente onde Deus aparece como autoridade suprema entre outros seres espirituais. Para alguns intérpretes, esse tipo de linguagem reforça a ideia de que a Bíblia, em certos momentos, descreve uma realidade espiritual mais complexa do que imaginamos. Se isso for verdade, a expressão filhos de Deus em Gênesis pode estar conectada a esse mesmo contexto celestial. Mas existe ainda outra interpretação que muitos teólogos consideram mais provável. Existe ainda outra passagem da Bíblia que alguns estudiosos relacionam com esses acontecimentos. Ela aparece no Novo Testamento.
em um pequeno livro chamado Judas. O texto diz em Judas capítulo 1, verso 6: "E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria morada, reservou em cadeias eternas." Essa declaração intrigante levou alguns intérpretes a sugerir uma conexão com os eventos descritos em Gênesis capítulo 6. Segundo essa interpretação, certos anjos teriam deixado sua posição original e interagido com o mundo humano. Mas essa visão não é aceita por todos os estudiosos. Muitos teólogos acreditam que a explicação para o texto de Gênesis pode ser muito mais simples. Muitos teólogos, no entanto, acreditam que o texto de Gênesis pode ter uma explicação bem mais simples. Para eles, a expressão filhos de Deus não se refere necessariamente a seres celestiais, mas sim a um grupo específico de seres humanos. Nos capítulos anteriores de Gênesis, encontramos duas linhagens sendo descritas com bastante detalhe. Uma delas vem de Caim, frequentemente associada ao desenvolvimento das primeiras cidades e da vida social da humanidade. A outra vem de Sete, filho de Adão, uma linhagem que o texto bíblico muitas vezes relaciona a pessoas que buscavam viver de forma mais fiel a Deus. Segundo essa interpretação, os chamados filhos de Deus seriam os descendentes dessa linhagem de Sete. Pessoas que naquele contexto antigo eram vistas como adoradoras do Deus verdadeiro. Já a expressão filhas dos homens poderia representar mulheres pertencentes a outras linhagens humanas. Nesse cenário, Gênesis estaria descrevendo o momento em que essas duas tradições começaram a se misturar. Para muitos estudiosos, essa mistura teria contribuído para um período de grande corrupção moral na Terra. Um cenário que, segundo o próprio livro de Gênesis, antecedeu um dos acontecimentos mais marcantes da narrativa bíblica. O grande dilúvio. Ao longo da história, diferentes interpretações surgiram para explicar quem eram os chamados filhos de Deus mencionados em Gênesis capítulo 6. Alguns estudiosos acreditam que o texto descreve seres celestiais que interagiram com a humanidade. Outros entendem que a passagem se refere simplesmente à união entre diferentes linhagens humanas. A Bíblia, no entanto, não oferece uma explicação definitiva. Talvez esse silêncio seja justamente o que mantém esse trecho entre os maiores mistérios das Escrituras. Mas uma coisa é certa: os eventos descritos nesses primeiros capítulos de Gênesis parecem preparar o cenário para algo ainda maior. O dilúvio, e talvez entender o que realmente aconteceu naquele período, seja uma das chaves para compreender essa antiga história.